Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Мы не собираемся. E o Putin ele incomoda demais a Europa porque desde o começo lá da guerra da Ucrânia começou, né, os envios de tanques, navios, aeronaves da OTAN, dos países ligados à OTAN para a Ucrânia. A Ucrânia mesmo não tinha condição de manter aquela guerra 2, 3 meses. Tudo veio, inclusive até brasileiro foi lá, a gente já recebeu vários aqui, mas assim, auxílios do mundo inteiro em pessoas e armamento. Virou um campo de guerra entre a OTAN e o Putin. A OTAN quer bater no Putin, mas para não virar guerra, o que faz? Manda para a Ucrânia. E a gente já repercutiu aqui dezenas de armas que foram utilizadas, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, e pessoas que estavam lá lutando. Mas segue firme e parece que há um consenso de que não vai ter como encerrar essa guerra sem deixar uma parte aí substancial da Ucrânia para o Putin. Mas, né, como isso se encaixa nisso que estamos conversando da Groenlândia, eu vou passar a palavra para o comandante, mas também colocando aqui uma provocação. Comandante, eu vejo pessoas questionando, principalmente nos nossos cortes, que o Trump sempre avisou a Europa de que isso ia acontecer. Lá do primeiro mandato, tem que aumentar o investimento militar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ninguém levava fé. O Trump era um cara que não sabia o que estava dizendo. E aí tudo que ele disse aconteceu. E aí as pessoas se questionam, pô, mas ele parece não estar se importando com a Europa, por que ele estava antes? E eu não tenho uma teoria sobre isso, mas eu jogo essa pergunta e a minha impressão é que, na verdade, é estratégico para os Estados Unidos que tenha pelo menos mais alguém para brigar com Rússia e China e o resto da Ásia. Né? Por mais que ele não esteja nem aí para a Europa nesse momento, seria bom ter alguém que esteja eliminando forças desses países, né, inclusive militares, se necessário for, do que ele ter que resolver isso tudo sozinho, né? Mas, queria te ouvir, comandante. A palavra está com você. Érica, a colocação é excelente, né? Da oportunidade de a gente discorrer sobre várias possibilidades e teorias aqui, né? Pelo menos da forma que eu enxergo, até onde eu consigo alcançar o assunto. Eu só voltando ainda no ponto da Groenlândia, né? Porque a gente fica falando aqui muitas vezes sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, né? O máximo agora a gente fala da Venezuela, que está aqui próximo, mas agora a Groenlândia, boa parte dos nossos ouvintes pode achar que isso é uma coisa muito distante, que tem nada a ver com o Brasil, por que isso me interessa? E aí eu vou trazer a seguinte, também vou dizer provocação, né, para os nossos ouvintes pensarem para nós todos. O que o Brasil tem a ver com isso? Eu vou trazer 2 fatos aqui. Dentro desse primeiro caldo do segundo governo Trump, que ele falou da Groenlândia, ele também falou de 2 pontos estratégicos mundiais, que é a base Fernando de Noronha e Natal. Então, mesmo tentando traçar um paralelo, tá? Isso é um exercício de raciocínio, não estou falando de nada que possa acontecer por enquanto. Então, da mesma forma que a base aérea de Natal, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, ele era a linha mais próxima dos quais as forças aliadas conseguiam fechar o Atlântico Sul por meio de uma linha reta que ligava Natal, conhecido como Trampolim da Vitória, até Dakar, no Senegal. Essa região foi estrategicamente importante para as ações do Atlântico Sul. E agora o Trump também vem nesse mesmo rescaldo e começa a dizer que Fernando de Noronha, que é um porta-aviões parado ali naquela região que adentra o Caribe também, de importância fundamental, mas bases aéreas de Natal deveriam ter controle norte-americano. Olha só a confusão que a gente se vê envolvido num piscar de olhos. Ao mesmo passo, não falado por ele, mas por décadas, a gente viu o mundo também repercutindo sobre a Amazônia, dizendo que a Amazônia não é brasileira, né? Dizendo que a Amazônia pertence ao mundo, que os recursos são o pulmão do mundo, com narrativas totalmente falaciosas, mas sempre indo e vindo dizendo que isso poderia ser, usando argumentos como a autodeterminação dos povos, do qual a gente vê hoje, no dia de hoje,
as votações e discussões em termos do marco temporal das terras indígenas, que justamente dão força a quem quer vir com um discurso como esse. Porque essas demarcações de terras contínuas na região amazônica, ela basicamente provê esses tampões, né? Essas áreas onde o Estado não pode atuar de uma forma intensa, onde não há defesa, que seria justamente as fraquezas, o queijo suíço a ser explorado numa ação dentro da Amazônia, caso alguém queira repercutir. E a pergunta é, o Brasil pensa nisso como defesa? O Brasil está preocupado? Não é só, esse não é um problema só militar, é um problema de defesa. O Brasil inteiro deveria estar pensando como isso. Então, o que o Trump faz com a Groenlândia hoje, nós estamos um pouco afastados hoje, mas assim nem tanto, tá? De uma hora para outra a gente pode entrar nesse caldo, só para linkar uma coisa com a outra. E no discurso, aliás, na sua colocação da Europa, né, que a gente observa aí esse pseudo-distanciamento dos Estados Unidos com a Europa, eu enxergo da seguinte forma, Érica. A Estratégia Nacional de Defesa ela foi clara, a gente vê um esvaziamento norte-americano na Europa, a convergência principal agora para o quintal das Américas, né? América do Sul, América Central e América do Norte, isso é fato, está sendo narrado, está sendo escrito, e a gente vê também uma conversão de tropas, de efetivos, de importância também para o cenário do Pacífico. Então a gente pode entender sim que há um esvaziamento da Europa, mas esse esvaziamento é uma diminuição, ela não é uma extinção. Os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial e início de Guerra Fria, uma das teorias principais que foram aplicadas pelos estrategistas norte-americanos que assessoravam os presidentes, principalmente aí o Henry Kissinger, era a teoria estratégica da contenção. O que era a contenção? Os Estados Unidos, no leste europeu, ele precisaria, naquela região, ter uma estrutura militar amparada pela OTAN, mas subsidiada com mais força por ele, para barrar o avanço soviético da direita, né, do leste para o oeste. Essa estratégia da contenção envolvia a presença militar em bases, principalmente que estão lá até hoje. Então, a maior base militar dos Estados Unidos na Europa fica na Alemanha. Ontem mesmo, essa ação que a gente falou aí da apreensão desse navio russo lá na costa da Islândia, né, que também é justamente naquela linha que a gente falou aí da Groenlândia, Islândia e Reino Unido, esse navio foi capturado lá, nesse mesmo local, as bases sendo utilizadas com meios da OTAN e operadas pelos Estados Unidos. A gente não vai dar tempo de falar, mas está tendo uma concentração estratégica de meios norte-americanos no Reino Unido, pretensamente por uma ação que está para acontecer no Irã. Então, os Estados Unidos têm bases militares em toda a Europa. Uma base naval importantíssima da Marinha Americana fica na Espanha, ali no Mar Mediterrâneo, numa base chamada Rota, tá? Bem próximo ao Gibraltar. Ele tem bases que ele opera em outros países, na Itália também. Então, essa diminuição da presença norte-americana, pelo menos de forma militar, ela não é uma extinção, ela é uma diminuição, mas na vertente política é exatamente o que você colocou. O Trump cansou de colocar dinheiro dentro do aspecto da OTAN e ver os outros países se abraçarem ao globalismo e acharem que não tem que botar força militar, que não tem que fazer serviço militar obrigatório, que não tem que investir em base industrial de defesa. E os Estados Unidos hoje, ele banca, eu vi esse dado hoje, do orçamento anual da OTAN, pelo menos do ano passado, são 968 bilhões de dólares americanos. Eles investem mais de 10 vezes do segundo colocado, do segundo investidor, que é a Alemanha, que coloca aí da ordem de 90 bilhões. Então isso é uma pressão econômica muito grande, que agora chegou um cara que olhou o tabuleiro geopolítico e falou, cansei, não dá mais. Então isso significa o seguinte, que ele está pressionando a União Europeia, a OTAN, a voltar a ter um investimento que agora estão sendo colocados da ordem de 5% do PIB, pelo menos, para recuperar a Europa de um atraso aí de décadas, porque simplesmente eles entraram debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, colocaram remos na água, botaram as suas sandalinhas e foram para a praia tomar uísque. E os Estados Unidos agora cansou e está falando, não, meu filho, vem aqui, vem do meu lado aqui. Eu vou continuar te ajudando. Não significa nunca que os Estados Unidos vão abandonar a OTAN nesse contexto. Eles precisam da Europa dentro dessa teoria da contenção, pelo menos naquela região. Eles precisam das bases europeias que lançam ataques no Oriente Médio. Tá? Não é possível os Estados Unidos viver
com as suas na sua extensão geopolítica mundial do seu poderio militar, sem esse tipo de base, é fundamental para eles, mas eles estão colocando os pingos nos is, ou como gente que gosta também, os pingos nos jotas. Então, dentro desse cenário, é justamente isso. É uma diminuição de importância para que haja, como a gente fala também, uma freada de ajustagem. Ele está dando um saculejo na União, na OTAN, para dizer, meu irmão, acorda aí, vocês estão no sono profundo, achando que agora as pombas brancas vão dominar o mundo. E do outro lado da contenção, do outro lado do muro, tem um Putin, que é outro líder mundial, que ninguém tem a capacidade de negar a sua vontade, a sua coragem, sua determinação de cumprir os objetivos nacionais que ele estabelece para a população russa, para o povo russo, e está dizendo o seguinte, é a técnica da retórica. Foi assim, você tira o peso da decisão do ataque para o seu oponente, fala, eu estou aqui, eu estou pronto, mas se você invadir o meu muro, eu te ataco. Foi assim que a Alemanha fez quando atacou a Polônia, jogou a culpa para o outro lado. Foi assim na Primeira Guerra Mundial também, quando atacaram lá o príncipe lá da Áustria-Hungria, o príncipe Grivilo, e a culpa foi colocada do outro lado. É nada mais dizer do que tirar um macaquinho do seu ombro e botar do outro. Isso é muito claro, muito fácil, mas aí depois ele vira e fala, eu avisei, tudo bem? Agora eu tenho poder, segura aí que agora vai vir chumbo grosso.